2 Samuel capítulo 9, pode ser o versículo 1 em diante, vai dizer assim: e disse Davi: há ainda alguém que tenha ficado da casa de Saul para que eu lhe faça benevolência por amor a Jonatas? E havia um servo na casa de Saul, o nome era Ziba, e o chamaram à presença de Davi. Disse-lhe o rei: és tu Ziba? Ele disse: servo teu. E disse o rei: não há ainda alguém da casa de Saul para que eu use com ele de benevolência de Deus? Então disse Ziba ao rei: ainda há um filho de Jonatas, aleijado de ambos os pés. Disse-lhe o rei: onde está? E disse Ziba ao rei: eis que está na casa de Maquir, filho de Amil, em Lodebar. Então mandou o rei Davi, e o trouxe da casa de Maquir, filho de Amiel, de Lodebar. E vindo Mefibosete, filho de Jonatas, filho de Saul, a Davi, se prostrou com o rosto por terra, e inclinou-se e disse: Davi, Mefibosete. E ele disse: eis aqui o teu servo. E disse-lhe Davi: não temas, porque de certo usarei contigo de benevolência por amor de Jonatas, teu pai, e te restaurarei todas as terras de Saul, teu pai, e tu sempre comerás pão na minha mesa. Então se inclinou e disse: quem é teu servo para teres olhado para um cão morto, tal como eu? Então chamou Davi a Ziba, moço de Saul, e disse-lhe: tudo o que pertencia a Saul e a toda a sua casa tenho dado ao filho de teu senhor. Trabalharás, pois, a terra, tu e teus filhos e teus servos, recolherás os frutos, para que o filho de teu servo tenha pão para comer. Mas Mefibosete, filho do teu senhor, sempre comerá pão à minha mesa. E tinha Ziba 15 filhos e 20 servos. E disse Ziba ao rei: conforme a tudo quanto meu senhor, o rei, manda, o seu servo assim fará teu servo. Quando a Mefibosete, disse o rei: comerás à minha mesa como um dos meus filhos, como um dos filhos do rei. E tinha Mefibosete um filho pequeno, cujo nome era Mica, e todos quanto moravam em casa de Ziba eram servos de Mefibosete. Morava, pois, Mefibosete em Jerusalém, porquanto sempre comia à mesa do rei, e era coxo de ambos os pés. Amém? Feche os teus olhos um pouquinho, curve a sua cabeça e vamos falar mais uma vez com o Pai Todo-Poderoso. Aleluia. Espírito Santo de Deus, Santo, 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 Santo é o Senhor. Nós te glorificamos, papai, te exaltamos esta noite, te agradecemos por mais essa oportunidade, papai, de estarmos na tua presença, Deus, pois temos a certeza que os teus ouvidos estão inclinados pelo nosso clamor, ao nosso clamor desta noite, Deus. Obrigado, Senhor. Obrigado pela tua palavra, Deus, que virá como flecha cortante aos nossos corações, em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém. Pode sentar um pouquinho.
Aleluia. Amém? Quarta-feira, noite profética. Noite para nós abrirmos os nossos lábios e determinarmos a vitória sobre a nossa vida, sobre a nossa casa, sobre a nossa família. Amém? É a noite de nós abrirmos nossos lábios e determinarmos vitória aonde parecia que estava perdido. Amém? Graças a Deus. Nós lemos aqui a história de Mefibosete, mas nós lemos aqui 13 versículos. Mas o versículo que mais me chamou a atenção foi o versículo 8, que quando, depois que Davi fala tudo para Mefibosete, chama Mefibosete, entrega para Mefibosete aquilo que era do seu pai, do seu avô. Mefibosete, ainda meio incrédulo, ele olha para Davi e diz assim, no versículo 9:8: então se inclinou e disse: quem é o teu servo para tu olhares para um cão morto, tal como eu? Por aqui a gente pode perceber que a estima ou a autoestima de Mefibosete estava lá no calcanhar do pé. O tema que Deus colocou nessa noite para nós é traumas de um esquecimento. Diga assim: traumas de um esquecimento. Existem perguntas que não sangram, mas gritam dentro da nossa alma. Traumas que vêm da exclusão, do abandono, da dor de se sentir esquecido. A Bíblia vai dizer que Mefibosete foi um desses. Ele carregava marcas físicas e emocionais e espirituais de tudo que ele tinha passado. Mefibosete era filho da realeza, amém? Mas vivia escondido numa terra esquecida chamada Lodebar. Um acidente o aleijou. A guerra matou toda a sua família. E o tempo apagou o seu nome da memória dos homens. Hoje nós vamos ver como os traumas de um esquecimento podem ser curados pelo toque e a graça divina de Deus. Amém? Para nós contextualizarmos um pouquinho a história, todos aqui acho que conhecem a história de Mefibosete. Mefibosete era neto do rei Saul, o primeiro rei de Israel. Ele era filho do primogênito de Saul, Jonatas, que era o melhor amigo de Davi. A Bíblia vai dizer que após a queda da casa real, ele foi levado às pressas por sua ama e na fuga deixou ele cair, as duas perninhas dele, como ainda criança, quebrou e ficou aleijado. Você prestou bem atenção do que Mefibosete poderia ser? O reinado, ele passa de pai para filho. Então, se Saul era o rei, Jonatas era o filho do rei, quem seria o rei depois de Saul? Jonatas. Se Jonatas virasse rei, Mefibosete era o filho dele, depois dele quem seria o rei?
Mefibosete. Então, ele era para ter sido o rei. Se o seu avô Saul não tivesse saído do trilho, vamos dizer assim, da presença de Deus. Eu quero abrir um parênteses aqui, não tem nada a ver com a pregação aqui, mas Deus colocou algo no meu coração que eu tenho que passar para a igreja nessa noite. Aqui, acho que todos, tirando as crianças, mas todos somos pais, sim ou não? E às vezes nós não percebemos que erros da nossa vida podem surtir efeito lá na frente dos nossos filhos. Muitas vezes, quando Deus tem um propósito para nós e nós acabamos fugindo desse propósito, Jair, saindo da onde Deus queria que nós fôssemos, saindo da linha espiritual que Deus nos colocou. Às vezes nós pensamos que isso afetará só nós mesmos, e não imaginamos que muito provável que afetará também nossos filhos e até quem sabe nossos netos. Eu preguei uma pregação uma vez, há muito tempo atrás, que falava assim, o título eu nunca esqueci. Um dia eu vou repetir essa pregação aqui, mas faz uns 10 anos que eu preguei isso. E o título era: o pecado te leva muito mais além do que você espera chegar. E a base dessa pregação que Deus me deu, isso há 10, 12 anos atrás, era a vida de Davi. Esse mesmo Davi que está resgatando, vamos dizer assim, a vida e a identidade de Mefibosete. Quando ele, numa bela tarde de verão, na sua sacada do seu palácio, ele avista uma mulher e tem uma tarde agradável com ela. Ele não esperava, mas essa tarde, por conta desse pecadinho, entre aspas, dele, teve 2 mortes diretas. Primeiro, do marido daquela mulher que era casada. Segundo, do seu filho com ela. Depois de tudo isso, o reino acabou sendo dividido, e os próprios filhos dele, depois, mais tarde, se levantaram contra ele. Então, às vezes a gente pensa que não tem nada a ver. O que eu faço é minha responsabilidade. Eu sou mais eu, como dizia o finado meu padrasto. Só que eu não percebo que tem muitas pessoas ao meu redor, principalmente os meus filhos, minhas filhas, e até mesmo meus netos ou futuros netos. Amém? Então, por conta do erro de Saul, o seu filho Jonatas pagou com a vida, e o seu neto Mefibosete, numa tentativa da sua ama, da sua babá, levaram para longe da guerra, para que ele também não fosse morto na guerra. Derruba, e a Bíblia diz que as suas 2 perninhas foram quebradas, e a medicina não existia como hoje, que quando um bebê, uma criança quebra a perna, não precisa nem operar, vai lá, faz, dependendo da quebradura, coloca um gesso, e algum tempinho depois já melhora. Naquele tempo não existia essa medicina, e
Na fuga, Mefibosete ficou aleijado. E ele foi escondido, vamos dizer assim, numa terra distante, esquecida por todos, chamado Lodebar. Eles levaram ele justamente lá porque Lodebar era um lugar dos excluídos. Lodebar era um lugar dos esquecidos. Quem queria passar férias não ia para Lodebar passar férias. Quem queria descanso não ia para Lodebar descansar. Quem tinha dinheiro não ia para Lodebar investir o seu dinheiro. Era uma terra, a Bíblia diz que era uma terra árida e esquecida. E naquela terra árida e esquecida passou a morar um príncipe, onde ninguém sabia, isolado, sem esperança, sem um passado, sem uma história para contar, sofrendo as dores e as humilhações, porque naquele tempo quem tinha problema físico era discriminado. Até hoje é discriminado. Imagina naquele tempo o que não sofria uma pessoa que tinha problemas no caminhar, que não caminhava, que precisava de outros, e assim ele viveu boa parte da sua vida. Mas deixa eu falar uma coisa para você: Deus jamais esquece. As pessoas podem esquecer, os homens podem esquecer, a sociedade pode esquecer, até mesmo a família pode esquecer, mas Deus, Ele jamais esquece. Aquele príncipe era um homem ferido, isolado e sem esperança. Só que um dia Deus traz ao coração do rei Davi uma aliança que ele tinha feito com Jonatas, o seu amigo. E por mais que Saul perseguisse a Davi, ainda assim Jonatas era amigo dele. E eles fizeram uma aliança entre os dois. E Davi Deus traz a memória de Davi essa aliança que ele fez com Jonatas. Então Deus traz no coração de Davi uma vontade, um anseio muito grande de procurar alguém da casa de Saul que ainda existisse, para que ele pudesse abençoar. E Ziba, um servo de Davi que foi servo de Jonatas, que foi servo de Saul, quando questionado, ele fala assim: rei, existe. Quem sabe naquele momento Ziba também ficou com medo, porque quando um rei era disposto da sua coroa, todos o seu parentesco, a sua parentela também era deposto, era morto, para que não restasse ninguém para mais tarde vir reivindicar o trono. Ziba passou a vida inteira dele, até aquele momento que existia Mefibosete.
Mas mesmo ele conhecendo o coração de Davi, ele ficou com medo e nunca contou. Mas agora chegou o momento. E quando interrogado pelo próprio rei Davi, Ziba fala assim: existe. Ele está na terra de Lodebar, na casa de Maquir. Sem interessado, às vezes a Bíblia diz que Davi manda ir buscá-lo. Agora você imagina o seguinte: uma pessoa sem esperança, uma pessoa que vivia escondida, uma pessoa que quem sabe nem sabia realmente da sua história, da história dos seus ancestrais. Quem sabe alguém vagamente falava para ele: olha, você era filho do príncipe Jonatas, mas não fala para ninguém, porque você pode morrer. Um dia o rei Davi, aquele que teu avô perseguia e queria matá-lo, pode vir aqui e mandar te executar. Então Jonatas, Mefibosete passa a sua vida inteira em silêncio. Sabe aquele ditado que fala sofrer no calado? Que é uma das piores coisas que existe, sim ou não? Sim ou não? Sofrer calado. Quando você tem algo que te machuca, quando você tem algo que te bufeteia, como dizia Paulo, Pedro, mas você tem que guardar para si. Você não pode abrir teu coração para ninguém. Você não pode chorar no ombro de ninguém, somente às escondidas, e só imaginar como seria. Quantas vezes Mefibosete deve ter pensado: como seria a minha vida se o meu avô não tivesse saído dos caminhos do Senhor? Como seria? Que rosto tinha o meu pai? Porque naquele tempo não existia fotografia. Quando o pai dele morreu, o avô dele morreu, ele era bebê de colo, então ele não tinha nem ideia do rosto do seu pai. Quantas vezes, quem sabe, ele chorava sozinho pensando como seriam os carinhos do meu pai para comigo. E ele passa a sua infância inteira dessa maneira, a sua adolescência, a sua juventude, sofrendo calado. E ele sofre alguns traumas com isso. Primeira coisa, ele sofre o trauma da perda. Mefibosete perdeu pai, avô, posição, identidade. Tudo isso ele perde. Muitas pessoas hoje sofrem de perdas de pessoas, de sonhos, de estabilidades. A dor da perda nos faz esquecer às vezes quem somos. Amém ou não amém? A dor da perda era uma das maiores dores, ou quem sabe a maior dor que Mefibosete tinha e viveu a sua vida, o maior trauma que ele tinha. O segundo trauma era o trauma da queda. A Bíblia diz que a sua queda o deixou aleijado fisicamente, mas também emocionalmente. Sabe que muitas pessoas hoje vivem com paralisias internas, travadas por aquilo que viveram. Conheço muitas pessoas que são travadas pelo seu passado, pelo que eles passaram,
Eu conheço pessoas que não conseguem se relacionar com outras pelo que passaram no passado. Ficam travadas. A sua parte emocional fica travada. Mefibosete passa pelo trauma do abandono, porque ele vivia longe do palácio, esquecido, isolado, numa cidade esquecida, chamada Lodebar, que em outras traduções também fala assim, lugar sem palavra, que as pessoas não tinham nem adjetivo para falar daquele lugar. Era um lugar seco, um lugar árido, um lugar sem pasto, um lugar sem esperança. Imagina uma pessoa viver assim, quando muitas vezes nós nos sentimos esquecidos. O coração muitas vezes fecha para qualquer possibilidade. Qualquer possibilidade o coração fecha. E assim vivia Mefibosete. Só que, por mais que ele passasse tudo isso, Deus tinha promessa para ele. Por mais dificuldades que ele passasse, traumas que ele tinha, a graça de Deus o alcançaria. Mesmo sem pedir, ele foi lembrado. A Bíblia diz que Davi manda chamá-lo, não por mérito, mas por aliança. Amém? Assim é a graça. Ela nos alcança mesmo quando nós não nos sentimos dignos de ser alcançados. Porque a Bíblia vai dizer que a graça de Deus sobre nós é uma graça imerecida. Eu e você não merecíamos ser alcançados pela graça, mas a misericórdia, o amor de Deus, entregando o seu Filho Jesus, pagou o preço do pecado, e nós somos alcançados pela graça. O que eu entendo sobre uma aplicação sobre isso? Deus manda dizer para pessoas nesta noite que Ele não te esqueceu. Feche os olhos um pouquinho sentado. Nós estamos numa noite profética. Deus fala para você: Deus não te esqueceu. Ele conhece os teus traumas. Ele conhece suas quedas. Ele conhece as suas dores. Aleluia. Ah, Deus poderoso. Ele ainda tem aliança contigo, querido. Ele ainda tem aliança contigo, querida. Aquilo que Ele te prometeu, Ele vai cumprir. Às vezes você nem sabe. Por quê? Mefibosete não sabia da aliança que Davi tinha com seu pai, mas Deus sabia. Deus sabia. Deus sabia exatamente. Quem sabe você pode estar se sentindo em Lodebar, mas Ele vai trazer de volta você à mesa do rei. Não importa o quanto você tem sofrido, Deus está restaurando sua identidade, sua dignidade, seu propósito. E Ele diz para você nesta noite: te levanta, porque o banquete está à sua espera. Deus nos chama para sentar à mesa do rei.
Deus não nos quer à beira do caminho. Deus nos quer sim sentados à mesa do Rei. Acenda a luz um pouquinho aí, mas presta atenção, olha para mim aqui. Mesmo depois de tudo isso, quando Ziba chega no lugar que está Mefibosete, eu imagino que no primeiro momento, quando a tropa do rei, porque não foi só Ziba, foi a tropa toda, quando chega em Lodebar, o povo já começa, quem sabe, esmiuçar ali uma certa apreensão. Os mais novos de repente não sabiam o que estava acontecendo, não sabiam o que tinha, mas quem sabe os mais velhos começaram: meu Deus, o rei descobriu que Mefibosete está aqui, e agora não só ele vai sofrer, mas toda Lodebar, que já sofre tanto, vai pagar o preço. Eu imagino agora os soldados chegando e marchando diante da casa de Maquir. E Ziba dizendo: onde está Mefibosete? E o coraçãozinho dele disparando. Ziba fala assim: o rei manda te chamar. Ele vai comigo, desesperado, quem sabe, temendo a perda da sua vida. Mas quando ele chega diante do rei, Davi começa a falar, Davi começa a conversar, Davi começa a dizer: rei, eu conheci teu pai era amigo aqui no peito, nós fizemos uma aliança, e eu jamais esqueci seu pai. Que felicidade de te ver, que alegria de te conhecer, que alegria saber que a semente de Jonatas está aqui. Eu vou te dar tudo aquilo que é seu de direito, tudo aquilo que foi do seu avô. Está vendo Ziba? Ziba foi servo do teu avô, agora ele é servo teu. Não só ele, mas como toda a sua casa e os teus servos. A Bíblia diz que Ziba tinha quantos filhos? 15. 15 filhos e 20 servos. Ou seja, só nessa brincadeira aí, Mefibosete, que não tinha esperança nenhuma, que não tinha nada, ganha um mundaréu de terra e ganha 25 servos, mais 26, mais a mulher de Ziba, 27 servos. Isso? Não mais, né? 37, 35 servos, 37 com os dois, com a esposa e com o cara que ontem não tinha nada, não tinha esperança, não tinha nada. E Deus chega para ele e fala: está aqui, só assinar o contrato. Só que Mefibosete tem algo que nós temos muitas vezes. Sabe o que é? Incredulidade. Porque ele é chamado diante do rei. O próprio rei, mostra a felicidade de vê-lo. O próprio rei dá tudo que ele não tinha, e ainda ele olha para o rei, ainda duvidando, e diz assim: quem é teu servo para tu olhares para um cão morto, tal como eu? Muitas vezes nós nos vitimizamos diante de Deus. Deus não nos criou para ser vítimas. Amém ou não amém? Muitas vezes Deus quer nos dar alguma coisa, mas nós ficamos nos vitimizando, incrédulos, não acreditando. Eu não sei para que pessoa eu estou falando nessa noite, mas Deus sabe. Você já perdeu oportunidades, você sabe que era Deus, mas você ficou incrédulo, com medo de receber aquilo que Deus tinha para você.
E você, ao invés de seguir, você deu um passo para trás. Se naquele momento alguém perguntasse para Mefibosete: e aí, você quer ficar aqui ou você quer voltar para Lodebar? O que ele diria? Acho que eu vou voltar para Lodebar, que lá estava escondidinho, que nem mineiro. Muitas vezes Deus quer te oportunizar algo, Deus abre uma porta para você, mas você duvida, você sabe que era impossível você chegar até aquele ponto, mas você chegou de alguma forma, você chegou, e quando foi no momento de você entrar a porta dentro, você travou e falou: ah, não sei, acho que não é de Deus, eu vou voltar para trás. Eu vou voltar porque, pelo menos lá eu estava esquecido. Pelo menos lá ninguém estava me vendo. Eu era aleijado, não caminhava, tinha que me arrastar, depender dos outros. Mas pelo menos lá ninguém me via. Diga amém. A Bíblia diz que Mefibosete chegou diante do rei se sentindo um cão morto. Quantas vezes você se chega diante de Deus se sentindo um cão morto? Sem força para falar, só se vitimizando das coisas. Ele chega diante do rei como um cão morto, mas sai dali restaurado, honrado e com lugar garantido à mesa com o rei. Deus, nesta noite, Ele está curando os traumas dos esquecidos. Amém? Aleluia. Levantando os que caíram e trazendo a vida, trazendo vida onde havia dor. Deixa eu te falar um negócio. A graça não ignorou os teus traumas. Amém? Eu acho que todos nós aqui passamos por traumas, sim ou não? Todos nós. Mas isso não justifica nós ficarmos chorando pelos cantos, se vitimizando. Sabe, eu vou confessar algo para vocês aqui bem rápido, já vou acabar. Amém? Amém? Ontem eu cheguei em casa, tô mexendo na minha calçada lá na minha área, colando um piso sobre piso, porque a gente é assim, né, Jair? Enquanto descansa, carrega pedra. Aí chega 5 horas, vou lá e vou colocar piso lá em casa, lá na minha área lá, tá feio. Então a Tatiana ela não veio hoje porque ela está num curso até quinta-feira da escola. Então eu fiquei até mais ou menos, sei lá, 9 horas colocando cerâmica. Depois eu fui tomar banho e lá no chuveiro, a água caindo, eu fiquei parado um pouco para relaxar. E bem na hora, o telefone que eu levo no banho para escutar louvor, tomando banho escutando louvor, ele deu um sinal de mensagem. Aí eu coloquei o dedo lá para ver que mensagem que era lá da secretária da Assembleia Legislativa de Mato Grosso. Pediram a minha confirmação para sexta-feira eu estar lá na Assembleia para receber o título de cidadão matogrossense. Eu li aquilo e comecei a pensar nos meus traumas, meio que me vitimizando, meio Mefibosete. Eu parei embaixo do chuveiro e comecei a pensar, falei, puxa vida, quem diria, o Paulinho da Vila Luísa, o filho da Dona Gilda, o enteado do Seleco, alguns me chamaram de neguinho da Gilda,
aonde muitos não davam nada, de repente recebendo um convite de um outro estado para receber um título de cidadão do estado. E eu confesso que eu comecei a chorar naquele momento, embaixo do chuveiro. Aproveitei a água quentinha, morninha, e falei, vamos vai as lágrimas junto. Porque eu comecei a pensar, puxa vida, aonde que Deus nos traz? Às vezes não entendemos tudo que nós passamos. Chegou um momento na minha vida, Igor, que o meu maior sonho, sabe qual que era? Poder chegar no mercado e encher um carrinho de compra com a minha família. Era o meu maior sonho, porque nunca sobrava. Meu maior sonho era poder chegar num mercado e comprar aquilo que o meu filho queria, aquilo que eu queria, mas não conseguia. Eu lembro que logo quando eu cheguei no Ipiranga, eu fui trabalhar, Edvalter, na casa, fazer uma reforma na casa de um povo aí. E a minha mãe sempre dizia assim, meu filho, você pode ser preto, pobre, mas nunca ladrão. E eu me criei com isso, com esse pensamento. E eu fui trabalhar na casa de um fazendeiro aí, reformando a casa, e a mulher deixou todas as coisas lá fora, e eu estava repartindo a casa. Lá quando eu cheguei aqui, sofrido, louco para ir embora, de largar tudo, mas resistindo. E quando chega no final do dia, a mulher chega para mim e fala assim, cadê minha cortina que você roubou? Eu falei, eu roubei? Não, minha senhora, eu nunca roubei nada de ninguém, não. Não, eu tinha uma cortina que você roubou. Eu falei, não, então vamos lá em casa agora. Se eu roubei, está lá em casa. Eu falei, não, você deve ter escondido já. Olha a humilhação. Às vezes dá vontade de desistir de tudo, largar tudo, mas naquele momento deu vontade de meter o pé na casparilha, quebrar tudo. Mas eu tinha 3 filhos para criar, que dependiam daquele serviço, daquele salarinho pequenininho que dava para comprar chambari para comer. Isso por algum tempo ficou como trauma na minha cabeça, porque eu cada vez que alguém pedia para entrar na minha casa para fazer alguma coisa, eu ficava com aquela raiz e me falar que eu roubei de novo. Mas Deus, Ele sabe de todas as coisas. A Bíblia vai dizer que os humilhados serão. Naquela época eu nunca imaginei na minha vida que um dia Deus ia me colocar diante dos maiores políticos do estado e me dar uma honraria com o título de cidadão do estado. A honra vem de Deus. É Deus que dá. No momento certo, na hora certa, no instante exato, Deus vai te honrar. No momento exato, Deus vai te colocar diante de pessoas importantes, não para você se dobrar, mas para você ser honrado pela glória de Deus. Nunca esqueça isso. Você tem um Deus tão grande, tão maravilhoso, que não precisa você se humilhar. E se você tiver que passar por alguma humilhação, pede sabedoria para Deus, para passar de cabeça erguida. E não guardar esse trauma dentro do teu coração, porque os traumas fazem com que a gente pare e queira voltar para trás. Os traumas que Mefibosete tinha quase fizeram ele não aceitar aquilo que o rei, que Deus tinha para ele. Amém? Vamos colocar de pé em nome de Jesus. Aleluia. Espírito Santo, Espírito Santo de Deus,
Deus, nesse momento nós colocamos a Tua presença, Papai, para Te agradecer. Sabemos que o Senhor jamais esqueceu de nós e jamais vai esquecer, Deus. E jamais. Os traumas que muitas vezes sofremos, Pai querido, que muitas vezes estão escondidos, podem estar escondidos dos homens, da visão humana, mas não estão escondidos do Senhor. Estão às suas vistas. Mesmo sem saber, o Senhor já está trabalhando. Tem coisas que vão acontecer na nossa vida, Pai, que nós nem imaginamos, mas porque o Senhor já está trabalhando, porque foi escrito pelo punho do Senhor para as nossas vidas. Então, Pai, não nos deixe desistir, que nem um desânimo, nem uma dor, nem uma angústia, nem algo do passado, Deus, venha nos afastar do Senhor. Venha nos afastar, Deus, do que o Senhor tem para as nossas vidas. Ah, Espírito Santo, nós cremos que o Senhor tem algo tremendo para as nossas vidas, Pai. O Senhor conhece, meu Deus, a vida deste homem, a vida desta mulher, Deus. O Senhor sabe, Papai querido, aonde cada um precisa de um milagre, Deus. Então, Pai, que o Senhor possa fazer um milagre na vida dessa pessoa, Pai. Não permita que venha desistir. Ah, Deus. Ah, Deus. Ah, Deus. Ah, Jesus. Santo Deus poderoso. Aleluia. A Bíblia vai dizer assim, em Romanos 8:38, nem a morte, nem a vida, nem o presente, nem o porvir vão me separar do amor de Deus. Que nada possa te separar do amor de Deus, daquilo que Deus tem para você, em nome do Senhor Jesus. Coloque a tua mão no coração, repita essa oração com firmeza comigo. Diga assim: Pai, em nome do Senhor Jesus, eu recebo todas as bênçãos para a minha vida. Pai, cura todos os meus traumas. Não permita que os traumas passados venham me impedir, ou venha impedir as bênçãos futuras na minha vida. Determina assim: Pai, eu sou forte, porque eu estou sobre a rocha do nome de Jesus Cristo. Amém. Aplauda o Senhor. Aleluia. Graças a Deus. Aleluia. Amém. Essa é a palavra que Deus tinha para mim e para você nessa noite.